E se eu dissesse que nunca mais vai precisar animar frame a frame um rastro de espada no Blender como nas animações de Demon Slayer, que o próprio Blender pode criar isso para você automaticamente. Isso não é só um efeito, é a porta de entrada para animação procedural profissional. E o melhor, tudo isso em um único tutorial, então bora começar. Fazer rastro de espada de forma manual, isso pode levar muito tempo e muito trabalho, mesmo que você use a técnica dos bones, porque dentro de uma animação você pode ter várias cenas e cada cena que você for fazer, você vai ter que fazer tudo de novo, não dá para salvar um preset. Então nesse caso eu vou usar os Geometry Nodes. Os Geometry Nodes dá para salvar preset e apesar de você ter o trabalho de montar os nós, é o trabalho que você vai ter uma vez só e como você pode salvar em preset, você pode usar em vários outros projetos de forma automática, sem ter que ficar fazendo tudo de novo. Essa que é a vantagem de usar os Geometry Nodes. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter, logicamente, a espada. Você pode modelar você mesmo ou simplesmente baixar da internet. Eu baixei esse aqui da Sketchfab. Então antes de usar os Geometry Nodes, primeiro a gente vai fazer o seguinte, você vai selecionar a espada e vai apertar o botão Tab para entrar no Edit Mode. E depois vocês vão vir aqui na ponta da sua espada e seleciona o topo dela. E aqui você vai apertar o Shift S e vai escolher essa opção Cursor to Select. Ele vai colocar o seu cursor aqui bem na pontinha da espada onde você selecionou. Depois você pode apertar o botão Tab novamente para voltar para o Object Mode. Você vai apertar agora o botão Shift A e vai escolher por essa opção Empty. Você pode escolher essa Plane X. Vou apertar o botão S para dar uma diminuída. E com essa Empty selecionada, você deixa segurado o botão Shift e vai selecionar agora a espada. Aí feito isso, você aperta o botão Ctrl P e vai escolher por essa opção Vertex. Se você selecionar a sua espada e apertar o botão G para tentar movimentar, você vê que a Empty ela vai ficar conectada bem no ponto da sua espada. E a gente vai precisar conectar mais uma Empty aqui na base da espada. O processo é o mesmo. Você seleciona a espada, aperta o botão Tab e agora vamos escolher alguma outra vértice aqui na base da sua espada. Vou escolher esse ponto aqui no meio, aperta um Shift S, escolhe essa Cursor to Select, colocar o cursor aqui no meio, aí você aperta o botão Tab para voltar para o Object Mode e faz o mesmo esquema. Você aperta o Shift A, escolhe por essa Empty, Plane X e aperta o S para deixar essa Empty também menorzinha. Segura o botão Shift e agora você seleciona a espada, aperta o botão Ctrl P e seleciona a vértice novamente. Vindo aqui nesse canto direito, se você clicar nessa setinha aqui da espada, tem duas Empty. Para a gente não se perder, eu vou renomear elas, tá? Eu vou colocar aqui essa Empty aqui, a do topo, e essa Empty 01 eu vou chamar de Empty Base. Agora sim a gente pode usar os Geometry Nodes. Então para ativar elas, você vai apertar o Shift A, pode escolher por essa Plane mesmo. E aqui no canto direito, vamos renomear aqui de Plane, vamos colocar aqui GN de Geometry Nodes. E agora sim você pode vir aqui nessa aba aqui em cima de Geometry Nodes. E antes de continuar com o nosso tutorial de rastro de espada no Blender, não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, que é para esse vídeo poder chegar a mais gente interessada em efeitos visuais e para eu poder continuar criando mais conteúdos de graça para vocês. Para ativar Geometry Nodes, a gente vai vir aqui nessa New, vai criar esses nós e deixa ticado aqui nesse pin, que é para a gente não perder a visão desse nó toda vez que a gente clicar em algum lugar fora da tela. Em seguida a gente vai vir aqui nesse canto onde tem essas empties que a gente acabou de criar. Vou selecionar primeiro essa empty do topo e vou arrastar aqui nos nós. E faz a mesma coisa aqui com a empty da base, você arrasta aqui também. E deixa em Relatives para fazer a atualização automática. Esse node de Grouping Input a gente não vai precisar, você pode deletar para não atrapalhar a gente. E a intenção aqui é transformar essa empty aqui em ponto, tá? Porque a empty, quando você renderiza, ela não aparece, tá? Ela fica invisível. Então eu vou transformar ela primeiro num ponto. Então você aperta Shift A e aqui em Search você vai procurar por Points. Aí você vai ter esse nó. E aqui você vai conectar essa Location aqui na Position e essa Points aqui na Geometry da Group Output. Quando você fizer isso, repara que a Empty se tornou nesse ponto. A partir daqui a gente consegue fazer as alterações que a gente quer, que no caso é fazer o rastro da espada. Então para isso a gente tem que fazer uma pequena animação do movimento da espada. Então eu vou apertar primeiro o botão 1 para ter uma visão aqui de frente. Fica mais fácil da gente animar. E vou selecionar a espada, vou apertar o botão R, vou deixar a espada nessa posição. Aí você aperta o botão I para botar um ponto de keyframe e vou dar alguns frames para frente aqui, mais ou menos no frame 50. Aí eu vou apertar o botão R e vou rotacionar ela para essa outra posição e vou também apertar o botão G, o X e vou deixar um pouco mais para a direita. E aí você aperta o botão I novamente, vai colocar mais um ponto de keyframe. Se você voltar para o frame 1 e der o play, aí você tem essa animação. A ideia aqui é a gente repetir esse ponto a cada frame que a gente andar. Eu quero deixar o rastro desses pontos por onde a espada passa. Então para repetir esses pontos a cada frame que a animação for indo em frente, eu vou usar o seguinte nó de Simulation, que ele faz exatamente isso que eu falei. Então eu preciso conectar esse nó de pontos dentro desses dois nós de Simulation. Para isso a gente vai usar um nó de Join Geometry, que esse nó vai soltar aqui no meio. Aí você vai conectar essa linha aqui na Join Geometry e vai conectar essa da Simulation aqui na Geometry da Output. Se você voltar para o frame 1 e der um play, aí
você vai ver agora a espada fazendo esse rastro de pontos. E é aqui que a mágica começa a acontecer. E outra coisa que a gente tem que resolver agora é que esses pontos aqui, eles vão ficar para sempre na tela. Não é isso que a gente quer. A gente quer que esses pontos aqui, eles vão desaparecendo à medida que a espada vai se movimentando. Então é importante a gente ir deletando aos poucos. Então para isso, já que a ideia é deletar esses pontos, então a gente vai usar um nó de Delete Geometry. E a gente vai soltar aqui na frente da Join Geometry. Quando a gente fizer isso, ele vai deletar todos os pontos. Só que se deletar todas ao mesmo tempo, a gente não vai ver rastro nenhum, tá? É como se não tivesse adiantado nada. Então, por essa opção aqui da Selection, a gente consegue selecionar a forma que a gente quer que os pontos sejam deletados. Como a gente quer que os pontos sejam deletados de forma gradual, para não desaparecer tudo de uma vez, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um nó aqui chamado Store Name Attribute, e eu vou soltar na frente da Join Geometry, que aqui eu vou querer salvar o tempo de vida daqueles pontos. Então, você dá um nome qualquer aqui, eu vou chamar de vida, e a gente salva essa informação do tempo de vida dos pontos. E para trazer essa informação aqui para Delete Geometry, a gente vai usar um nó de Named Attribute, que é esse nó que serve para trazer essa informação que a gente salvou aqui para poder passar para Delete Geometry. Para isso, essa parte do nome aqui, ela tem que estar exatamente com o nome que a gente criou. Se você colocou vida aqui, aí você vai colocar vida aqui também. E agora você vai conectar essa attribute aqui na value da Store Name Attribute, e vamos conectar uma attribute aqui nessa Selection. Quando você der o play novamente, você vai ver que os pontos, eles voltam a aparecer aqui na tela. Para fazer esse efeito dos pontos de desaparecendo de forma gradual, preciso que primeiro fazer que todos esses pontos aqui, ele tem um valor aqui. No caso, eles têm todos o mesmo valor. Então, para fazer com que os pontos tenham valores diferentes, eu vou acrescentar mais um nó, que seria de Math, e vou soltar aqui aí o valor que eu colocar aqui, que eu quero que, por exemplo, aumente algum valor aqui. Eu vou deixar no valor 1, e eu quero que acrescentar cada pontinho que ele andar para frente, ele vai acrescentar um valor de 1. Aí cada ponto que ele for criando para frente vai acrescentando tá? E assim os pontos vão ter valores diferentes, porque senão, se todos os valores forem iguais, os pontos desaparecem ao mesmo tempo. E vou colocar mais um nó aqui para poder comparar com esse valor daqui. Você procura por um nó de Compare e você conectar nessa linha aqui de baixo. E aqui o que eu vou comparar é com esse valor que eu coloquei aqui, tá? Se eu coloquei 1 aqui, o valor que eu colocar aqui e vai ser comparado com o valor da Edge, ele vai fazer essa deletagem de forma gradual. Por exemplo, se eu colocasse esse valor aqui da P como 1, aqui ó, igual a que tá na Edge, tá? 1, 1. Se eu voltar pro frame 1 e der um play, você vai ver que quando tá igual, não aparece outros pontos, tá? Só vai aparecer esse pontinho aqui, um só. Se eu aumentar agora esse valor aqui para 2 e voltar aqui pro frame 1, dar um play de novo, aí você vê que agora você vai ter 2 pontos aqui. Se você aumentar aqui para 3, eu vou voltar pro frame 1 e dar o play de novo, agora você vai ver que tem 3 pontos. E assim por diante, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui um valor 15, e no caso, a gente espera que vai aparecer então 15 pontos aqui como rastro. Aí você vê que, tá vendo? Agora os pontos, eles vão sendo deletados com o tempo. Aí a gente já resolveu esse problema. E se vocês não se inscreveram nesse canal, ainda se inscrevam, que semanalmente eu tô criando tutorial novo. E bora continuar com o nosso tutorial de rastro de espada no Blender. Agora basta fazer a mesma coisa aqui para esses pontos aqui da base. E um jeito mais rápido de fazer isso, pra gente não ter que fazer esses nós todos novamente, é só você selecionar esses nós aqui do meio e aperta um Ctrl G, que ele vai criar um grupo com esses nós. Para sair dele, você aperta o botão Tab, aí você vê que ele criou um nó de grupo com aqueles nós que a gente montou anteriormente. E aí é só você selecionar ele, você aperta um Shift D para fazer uma cópia, e é só conectar essa location aqui na position e conecta a geometry aqui nessa group output. Se você voltar para o frame 1 e der o play, aí você vai ver que agora você criou o rastro de pontos aqui para essa parte da base. E antes que alguém pergunte, por que você toda hora tem que ficar voltando pro frame 1 e dar o play, né? Como a gente usou aqueles nós de Simulation Zone, toda vez que você fizer alguma alteração, você tem que ficar voltando pro frame 1 e dar o play, porque senão ele não vai atualizar. E a nossa meta agora é conectar esses pontos daqui com os pontos da ponta da nossa espada, através de linhas. Então, para isso, a gente vai ter que trabalhar com aqueles pontos, não como se fosse um grupo, mas sim como se fossem de formas individuais. Então, para isso, você vai procurar por um node chamado For Each Element. For Each Element, que seria para cada elemento. No caso, por cada ponto de forma individual e não como um grupo. Aí vocês vão conectar essa geometry aqui na geometry da For Each Element, essa element na geometry dessa For Element aqui do lado direito, e vai conectar esse conector verde aqui de baixo, aqui na Group Output
float. Aí agora a gente vai transformar esses pontos aqui em linhas para poder conectar esses pontos aqui com aqueles pontos aqui da base. E para isso acontecer, a gente vai ter que converter esses pontos para vértices, porque senão não dá para poder transformar esses pontos em linhas. Então você vai procurar por um nó de points to vertice. Como o nome diz, ele vai transformar os pontos em vértices. E você vai conectar ele aqui no meio. E agora eu quero transformar em linha, né? Eu vou usar um nó de extrude mesh, que esse nó extrude, que ele vai esticar os pontos e vai se transformar numa linha. Aí você vai soltar aqui na frente dessa points to vertice. Aí você volta pro frame 1 e dá um play novamente. Aí você vai mudar, em vez de faces, você vai mudar para vértices, porque a gente tá trabalhando com vértices com vértices. Voltar pro frame 1 e dar um play. Aí você vai ver que aqueles pontos se transformaram nessas linhas. E no caso eu quero que essas linhas estejam conectadas com os pontos da base agora. Então para fazer isso, eu preciso encontrar uma forma de fazer com que aqueles pontos eles se conectem exatamente com aqueles pontos que estavam aqui embaixo. E pro Blender saber de forma específica, a gente vai usar um nó chamado Sample Index. Nessa altura, provavelmente já deve ter gente pensando, pô mano, será que você tá falando em português, cara? Você não tá falando japonês não, porque eu não tô entendendo nada que você tá falando aí, pô. Mas relaxa, cara, porque quando você estiver estudando aqui os Geometry Nodes, a dica que eu tenho pra dar pra vocês é você não tentar memorizar tudo de uma vez. Principalmente se você caiu de paraquedas agora, tá vendo isso aqui pela primeira vez ou é iniciante. Se você vê um monte de nó de uma vez, provavelmente você vai ficar intimidado com ele, vai ficar com medo e vai querer desistir. Mas fica tranquilo que a gente vai procurar aprender aos poucos. E para esse caso aqui, eu recomendo vocês prestarem uma atenção maior aqui nesse nó que a gente vai usar, essa Sample Index, porque a gente vai usar mais vezes nesse tutorial. E no início ela parece ser meio complexa de entender, mas basicamente o que esse nó faz, ele serve para identificar de forma individual cada objeto que você estiver usando aqui no Blender, tá? No caso, seria aqueles monte de pontos. Index, que seria índice, cada um daqueles pontos ele tem uma numeração que difere uma da outra, tá? Que vai de 0 a 1, 2, 3 e assim por diante. Para ficar visualmente mais fácil de entender, eu vou trazer de volta aqueles pontos. Você não precisa fazer isso, tá? Eu só tô fazendo aqui só para mostrar. Aí você vê que eu trouxe os pontos e agora eu vou conectar um nó de index, que seria do índice, é a numeração desses pontos, tá? Eu vou conectar aqui na value. Aí você pode ver que aqueles pontos têm a sua identificação para diferenciar uma da outra. Esse ponto aqui é A0, essa aqui é A1, essa A2, A3 e assim por diante. E aqueles pontos de baixo também é a mesma coisa, tá? Eles vão do 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Então nesse nó da Sample Index você vai ter essa index aqui, que seria o índice. Por esse número você escolhe com quem que você quer trabalhar, tá? Por exemplo, aqui tá na 5, aí vai especificar que a gente quer trabalhar com esse ponto que tá marcado 5. E por essa value, ela serve para identificar alguma característica desse ponto, que pode ser tipo a posição ou a cor dela. No caso que vai interessar pra gente seria a posição de cada um desses pontos, porque eu quero conectar aquelas linhas que estavam aqui na parte de cima com esses pontos aqui que estão na parte de baixo. Então vou desativar essa view, vou voltar ao que estava antes, e aqui eu vou conectar essa node group aqui da parte de baixo, aqui na Geometry, daqui da Sample Index, e essa value eu vou conectar aqui na Offset da Extrude Mesh. Como eu disse antes, o que interessa aqui nessa value, a característica que a gente quer trabalhar seria da posição delas, então eu vou conectar um nó de Position e vou conectar nessa value. Só que você repara aqui, a cor desses conectores aqui, eles estão de cores diferentes, tá? Essa aqui tá roxinha e essa aqui tá cinza, então para não ter incompatibilidade, é bom deixar essas cores aqui iguais, tá? Eu vou mudar aqui então de Float, vou mudar aqui para Vector, aí você vê que agora elas estão com a mesma cor. Aí estando na mesma cor, você pode conectar elas para que não tenha um problema de incompatibilidade. E vou acrescentar mais um nó que eu quero ter o controle da direção dessas linhas. Para isso, eu vou conectar uma Vector Math, e você vai conectar essa edge aqui na frente dessa Sample Index e vai mudar essa edge aqui para Subtract. E através desses vetores que tá aqui embaixo, você consegue ter o controle da direção das linhas. Aí você pode ir mudando esses valores até encontrar a posição que a gente quer. Para você encontrar a posição exata, tava aqueles pontos, tava aqui embaixo, tá? Que eu quero deixar na mesma posição que tava antes dos pontos de cima com a de baixo, tá? Que seria 0 com 0, 1 com 1, 2 com 2 e assim por diante. É só você usar esse mesmo nó aqui dessa position e conectar aqui na vetor, ele vai te dar a posição exata, tava os pontos aqui de baixo. No caso, ele tá convertido aqui todas as linhas pro ponto que tá aqui marcado 5, index 5, que seria aquele ponto tá aqui como 5. Se você ir mudando aqui, ó, para 6, ele vai mudando aqui também, ó, 6, 7, 8 e vai mudando. Só que não é bem isso que eu quero, tá? Eu quero que essas linhas não fiquem convertidas só em um ponto específico. Eu quero que essas linhas, elas estejam conectadas, cada um em um ponto diferente, de acordo com a numeração delas. Então, para coincidir esse mesmo valor da index com a index de cima, é só você puxar essa linha aqui da index aqui, desse nó aqui da parte de cima e conectar com essa index daqui da parte de baixo. E aí você consegue separar agora essas linhas, cada um nos seus pontos respectivos. E aí a gente resolve esse problema. E agora a gente vai preencher essas linhas com um plano para a gente poder colocar a textura nela. Então para isso a gente vai usar um nó de grid, que seria
grade. Para conectar essa grid aqui na Geometry dessa Group Output, aí você vai ver que vai aparecer esse plano. Na verdade é uma grade, tá? Se você olhar aqui na visão de Wire, aí você pode ver que ela tem essas linhas aqui que você pode ir aumentando o número de vértices, ver que ela fica igual uma grade. E a gente vai aproveitar então essa grade para preencher aquelas linhas que a gente criou anteriormente. Para a gente colocar essa grade, então nas linhas eu vou fazer uso de mais um nó. Você procura por uma set position e vai conectar aqui na frente da grid. Essa set position ela serve para a gente posicionar essa grade. No caso eu quero posicionar exatamente entre as linhas que a gente criou. Então para isso a gente vai trazer o nó de sample index. Então você vai vir aqui na sample index, é só selecionar ela, dar um shift D para fazer uma cópia e vou conectar essa geometry aqui da parte de baixo na geometry aqui da sample index, e essa value eu vou conectar aqui na position, de posição, que eu quero colocar a grade naquela posição das linhas. E novamente aqui no valor, a característica que a gente quer especificar é a posição. Então você vai colocar mais um nó de position, aí conecta aqui na value e acrescenta mais um nó de index, que é para acertar essa index de forma automática. Aí ele vai colocar aquela grade na posição daquelas linhas. Eu vou zerar aqui para a posição original aqui da set position que eu mexi, eu vou voltar a x para 0, aí ele vai ficar na posição correta. Vou diminuir esse número de vértices aqui, tá? 25, vou colocar 2, e essa vértice da x eu também vou dar uma diminuída, ó, tá vendo? Quanto mais você diminui, ele vai diminuindo a área. Você tem que deixar num valor aqui que ele preenche até atingir a sua espada. Vou aumentar aqui até o valor 15 para esse exemplo. Vou voltar agora para a visão de sólido. Aí você vê que a gente conseguiu posicionar aquela grade entre aquelas linhas. Só que se você voltar para o frame 1, você vai notar que acontece um pequeno defeito. O plano no início ela vai ficar meio que esticada aqui para a origem da grade. Você der o play, aí você vê que com o tempo ela volta ao normal. Aí para resolver esse problema, a gente vai usar um outro nó chamado Domain Size. Esse nó também ele ajuda já a encontrar o valor exato dessa vértice 15 aqui, tá? Você não vai nem precisar adivinhar esse valor aqui. Eu vou mostrar. Você vai puxar uma linha aqui dessa geometry e vai conectar aqui na geometry dessa Domain Size. E você vai escolher essa opção aqui, ó, Edge Count. E você vai conectar aqui na vértice da grid. Aí você vê que aquele valor até desapareceu, tá? Você não precisa nem mais adivinhar, que com esse nó ele já adivinha sozinho. E além disso, quando você voltar para o frame 1, resolve aquele problema, tá? Não vai mais ter aquela distorção que estava tendo antes. Aí você pode dar o play normal, ele funciona direitinho. Aí tá resolvido esse problema. Agora sim a gente vai colocar a textura. Então para isso é só você colocar uma set material aqui na frente dessa set position. E aí você vem aqui nessa bolinha vermelha, você clica nesse maisinho e clica aqui em new. Você vai criar esse material, você dá um nome qualquer, vou chamar de textura. E aqui nessa bolinha você vai procurar por essa textura. Eu chamei de textura mesmo, deixa ela selecionada. Aí vem aqui nessa base color e escolhe uma cor qualquer. E agora também eu vou ensinar a como dar um efeito aqui de gradiente, tá? Que seria deixar essa parte aqui próxima da lâmina da espada aqui mais escura, e aqui no finalzinho do rastro deixar ela mais clarinha. Para isso a gente vai voltar aqui no comecinho dos nós e você seleciona esse node aqui, ó, esse de cima, deixa pressionado o botão Ctrl Shift e clica em cima, que é só para a gente ter a visão dos pontos novamente. A intenção aqui é a gente transformar esses pontos agora para curva. Então você procura por um nó de Points to Curve e vai soltar aqui na frente dessa Node Group. Aí você vê que aqueles pontos se transformaram numa curva. E aqui a gente vai trazer novamente aquela Sample Index e vamos soltar aqui na frente dessa Points to Curve. Aí você vê que a curva a gente não está enxergando mais porque esse nó de Veer aqui foi desconectado. Para ver a curva novamente, vamos conectar essa value aqui na value dessa Veer e puxa uma linha aqui dessa Points to Curve aqui na Geometry. E aí você consegue enxergar novamente a curva e você vê que ela está com um valor aqui 0, porque agora ela não é mais aquele monte de ponto, tá? Ela é um objeto só, que é essa curva, por isso que ela tem um valor só. Mas no caso de curva, dá pra gente modificar esses valores ao longo dessa curva para outros valores, e assim a gente consegue fazer aquele efeito de gradiente. Então primeiro vamos conectar um nó de index. Você vai conectar essa index na index aqui dessa Simple Index, e para modificar os valores aqui ao longo da curva, para não ficar um valor só, a gente vai usar um nó chamado Spline Parameter, que é esse nó que ele vai modificar aqueles valores na curva. Se você conectar essa factor e conectar na value da Sample Index, aí você vai ver que aqueles valores aqui, que antes era tudo 0, ele vai variar agora entre 0 e 1 aqui na extremidade. Como tá em curva aqui, ela tá bem fininha, não vai dar para ver direito, mas se você ver bem de perto, você vê que aqui no valor 0 ela começa bem escura, e à medida que ela vai indo pro valor 1, ela vai ficando mais clara. Se você selecionar essa Node Group aqui, ó, você deixa apertado com o botão Ctrl Shift e clica em cima, ela vai voltar
começar a se tornar em vários pontos ao invés de curva, eu acho que fica mais fácil de ver. No valor 0, ela fica bem escura aqui, tá preta, e à medida que ela vai aumentando o valor até chegar ao valor 1, ela vai ficando mais clara, tá? E aí a gente conseguiu fazer esse efeito de gradiente. Então vamos salvar essa informação para a gente jogar na nossa textura. E para salvar essa informação, a gente usa o node Store Name Attribute, que senão a gente vai soltar aqui na frente dessa node group. Você dá um nome qualquer, eu vou chamar de A, e você vai puxar essa value aqui, você vai conectar aqui na value dessa Store Name Attribute. Aí os nodes vão ficar desse jeito aqui. E agora eu vou trazer essa informação para colocar na nossa textura. Aí é só você voltar pro finalzinho dos nossos nós e você vai copiar essa sample index e essa position. Você dá um shift D para fazer uma cópia. Você vai conectar mais uma linha dessa for each element e vai conectar na geometry. E na verdade essa position a gente não vai precisar, tá? Você pode deletar. A gente vai substituir por uma name attribute esse nó, que é para trazer aquela informação que a gente salvou para esse nó, que a gente tem que conectar aqui dessa attribute nessa value. Só que você vê que as cores aqui estão diferentes. Aqui tá cinza, aqui tá azul. Então vamos mudar aqui para de vector para float, tá? Que aqui já tá float, tá? Aí você vê que as cores estão iguais, aí você conecta na mesma cor para não ter incompatibilidade. E o nome aqui é importante, tá? Você tem que colocar aquele nome que a gente acabou de criar, que no caso foi A, deixa o Azinho aqui. E vamos conectar essa sample index aqui nos nossos principais. Vamos usar mais uma Store Name Attribute e vou colocar aqui na frente dessa set position. Vou dar um nome, vou chamar de gradiente e vou conectar essa value aqui na value aqui debaixo dessa Store Name Attribute. Pra gente voltar a ter a visão do plano ao invés desses pontos, é só selecionar essa set material, deixa apertado o Ctrl Shift e dar um clique em cima e aí volta ao normal, tá? Eu vou deletar essa view só para não atrapalhar mais. Aqui você vê que a gente ainda não tá vendo aquele efeito de gradiente, porque a gente precisa pegar essa informação da gradiente que a gente acabou de salvar e combinar nessa textura que a gente criou. Mas eu já deixei feito uma amostra só para vocês verem como é que fica, tá? Eu já vou mostrar como é que faz para criar essa textura também, mas só para ver aqui o efeito quando você coloca esse node Store Name Attribute, tá? Eu vou mudar aqui para essa amostra que eu já fiz, aí você vê o efeito de gradiente. E outra coisa também que a gente vai precisar fazer, eu vou fazer aquele efeito das linhas, é só você acrescentar mais uma Store Name Attribute, você seleciona ela e aperta um Shift D para fazer uma cópia, e eu vou mudar esse nome aqui de gradiente, vou chamar de UV, e aqui você vai vir aqui nesse nó de grid, aqui por essa UV Map, você vai puxar uma linha e conectar aqui na value, assim a gente vai conseguir fazer esse efeito dessas linhas. Mas você vê que essas linhas aqui, ela não tá muito bem posicionada. Isso está acontecendo por aquele problema de incompatibilidade dos conectores aqui, tá? Porque aqui tá roxinho e aqui tá cinza, tá? Então você vai mudar essa float, muda para esse 2D vector, que aí fica roxinho com roxinho, e aí você conserta o problema. Agora sim eu vou voltar pro que tava antes, tá? Eu vou tirar essa amostra, vou voltar para aquela textura que a gente tinha criado, tá? Azul, e vou ensinar como que faz para ficar naquela textura que tava anteriormente. Para fazer a textura, é só você vir aqui na shading e aqui nesses nós, você vai procurar por attribute e aqui em name você vai colocar por gradiente, que é o nome que a gente deu anteriormente. Pode fazer mais uma cópia apertando Shift D e muda essa gradiente aqui para UV. E aqui a gente vai acrescentar também um nó de color ramp e conecta essa factor aqui na factor da color ramp e essa color na color base. Aí você já vê um efeito de gradiente aqui. Mudando essas setinhas aqui você pode controlar. Aí para mudar as cores é só você clicar aqui nessa parte branca, nessa setinha aqui, depois aqui na parte de baixo. Aí você muda a cor que você quiser, você pode colocar qualquer outra cor. Você pode acrescentar mais setinhas, aí você vai mudando as tonalidades, colocar mais uma, para aqui você vai mudando a tonalidade da sua gradiente. Se você quer que ela emite a luz, o brilho com a mesma tonalidade, é só você clicar aqui nessa emission, puxa mais uma linha dessa color aqui na color da emission, que vai coincidir com as mesmas cores que você usou aqui na base color. Aí você tem que colocar um pouco de força aqui, tá? Senão ela não vai emitir brilho. Deixa mais ou menos 6. Aí você regula de novo com as setinhas aqui, ó, só para acertar as tonalidades. Agora vamos montar umas linhas aqui. Para isso eu vou criar mais uma color ramp, vou deixar ela aqui embaixo, vou conectar essa factor aqui na factor dessa color ramp de baixo, vou conectar essa color agora aqui na alpha, que aí vai dar um efeito de transparência, tá vendo? Ó, finalzinho ela fica meio que transparente e aqui no finalzinho do corte da espada ela vai ficando mais nítida. Aí para melhorar essa imagem que ela tá meio que borrada, você vem aqui nessa bolinha aqui, a de materiais, e aqui em render method você vai mudar essa jitter e muda aqui para blended, que aí já resolve aquele problema. Para fazer as linhas, a gente vai fazer uso de um nó de noise texture. Eu preciso conectar ela nessa outra linha aqui junto com a alpha. Para isso eu vou usar um nó de math e vou mudar aqui de edge para subtract. Vou conectar essa linha aqui nessa color ramp aqui de baixo e vou conectar essa factor da noise texture aqui na value dessa subtract. Aí você já vê que dá um efeito de noise, mas para
dar uma acertada, eu vou usar essa atributo com a UV e vou conectar essa vector na vector aqui dessa noise. Aí para ajudar a acertar essas linhas, eu vou usar mais um node map e vou soltar aqui na frente dessa attribute. Aí por essa escala aqui, você pode ir mudando, você vai mudando a forma das linhas e você pode mudar aqui por essa escala aqui da Y, deixa ela mais alinhada. Você pode ir brincando com esses valores até achar um valor que você acha que fica mais legal pro seu efeito. Pode mudar a escala da X também, ó, se quiser deixar ela mais reta. E por essa color ramp, se você mudar essas setinhas aqui, ó, consegue controlar o tamanho dela, ou por essa branca ou por essa preta. E assim você consegue fazer o efeito de rastro na espada. Para ter o efeito de glow, primeiro eu vou enquadrar a cena, vou apertar o botão 0 e você aperta o botão N para abrir esse menuzinho. Você vai vir aqui em View e vai ticar aqui em Camera to View, pega essa palminha e enquadra o rastro da espada. Aí feito isso, você pode esticar, você aperta o botão F2 para ter a preview de uma renderização, depois você pode fechar. E agora você vai vir aqui nessa Compositing, você vai ticar aqui nessa Use Nodes e aqui você vai acrescentar uma Glare. Solta aqui na frente dessa Render Layer, ela já vai ter brilho, tá? Eu vou mudar aqui de Streaks para Bloom, deixar melhor. E por essa saída aqui, você pode controlar aqui o tamanho do brilho, que tem mais brilho ou menos. E aí você consegue o efeito de glow ou de brilho. Se você chegou até o final, meus parabéns. Isso prova o quanto você é comprometido com seus estudos. Aprender esse efeito é como conseguir uma arma secreta para suas animações. E se você quer aprender a como transformar uma animação 3D em 2D de uma forma fácil e rápida, eu também já criei um tutorial que vai te ensinar a como usar a ferramenta Grease Pencil, que é uma ferramenta fundamental para quem quer criar animações. Vou deixar esse vídeo nos cards aqui em cima, dá uma olhada que vocês vão curtir bastante também.